Então, meus amigos do fórum, seguinte, tempo atrás aí tive que fazer uma receita que pedia leite de soja na composição. Que assim, né, é um leite vegetal aí, digamos, bem famoso, é um dos mais antigos que nós temos no mercado. E no mundo, né, porque soja, né, considerando a minha, digamos, origem, né, genética, é algo bem comum dentro da culinária asiática, né, ter molho de soja, pasta de soja fermentada, queijo de soja, tofu. Porém, eu nunca tinha feito leite de soja. Daí fiquei pensando, será? Por quê? Tecnicamente, leite de soja só vai um ingrediente primário, que é justamente a soja. Será que dá bom? Daí, para tirar a dúvida, resolvi fazer. E dando aquela pesquisada básica lá nos países da Ásia, né, dos primos, é muito comum ter leite de soja fresco. Que eu parei para pensar, eu acho que eu nunca provei leite de soja fresco, só o comprado mesmo. Então, bora fazer! Então, tudo começa com a dona soja que nós temos que deixar de molho. Sim, porque né, ela é bem seca, bem dura e para facilitar, né, na hora de estar processando. Tem várias maneiras de fazer isso. Algumas pessoas começam com água fria, outras começam com água quente. Daí eu fiz um bem bolado. Comecei com água quente e depois eu deixei essa água quente esfriar até o dia seguinte, né? Deixei ela, digamos, de molho nessa água aí. E o tempo de molho pode variar, varia, né? Como eu gosto de dizer. Algumas receitas deixam de 4 horas, outras receitas deixam por 24 horas, o famoso de um dia para o outro. Eu deixei ao todo 14 horas de molho. Pode deixar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foi basicamente isso, tá? E passado esse tempo todo dá para ver como a soja absorve bastante água. De uma bolinha minúscula, ela fica parecendo feijão, muda bastante o formato do grão. E aquela curiosidade aqui, sim, gente, soja é uma leguminosa, uma fabácea, olha só que chique o nome da família, é parente ali, primo do feijão, porque, igual o feijão, também nasce em vagem, só que são de gêneros diferentes. A soja é da glicina, né? O nome da espécie é Glycinimax, enquanto do feijão é do gênero Phaseolus. Olha só! Pronto, deixamos lá de molho. A segunda etapa aqui, também tem algumas pessoas que fazem, outras pessoas que não fazem, que é quando você pegar a soja já hidratada, ela tem uma capinha, uma película em volta, igual o feijão também. E se você passar assim na mão, esfregar, ela sai. Algumas pessoas tiram, outras pessoas não tiram. A maioria que eu vi assim, que é feito caseiro, acaba tirando um pouco. Porém, eu também vi o pessoal meio semi-indústria que faz leite de soja, tofu. Eles não tiram. Só que lá também estão utilizando um maquinário mais potente que consegue pulverizar um pouquinho melhor, separar. Eu tirei o que eu consegui, não fiquei lá tirando um por um. Esfreguei nas mãos para tirar o máximo que dava do grão e fui removendo o máximo que dava. Não fiquei catando milho, no caso aqui, casca de soja, um por um. Fiz o máximo que eu pude, tirei, digamos, uns 80%. Foi basicamente isso. Depois temos que processar essa soja, ou seja, bater no liquidificador. Aqui já vai uma, digamos, talvez, caso você queira fazer, pode ser um obstáculo. Tem que ser um liquidificador bom. Os gringos tudo, a maioria usa o que é famoso blender, né, de high speed, de alta velocidade, porque realmente para conseguir pulverizar, para conseguir extrair todas as gostosuras, nutrientes ali da nossa soja. Se for um liquidificador um pouco mais simples, ele vai ficar com uma polpa muito grosseira e não vai extrair tudo. Você até consegue, mas o seu rendimento vai ser um pouquinho menor, tá bom? E se o seu liquidificador também não for muito potente, é bom fazer em 2 etapas, né? Você vai pegar essa soja hidratada, um pouco de água e vai bater até virar um suco de soja. E aqui, como eu usei o meu liquidificador novo, potente, vou deixar aqui no card a resenha dele, aí dá para entender os gringos quando eles falam de desses blender mais potente. Assim, 30 segundos estava batido. Impressionante, ficou bem pulverizadinho mesmo. A próxima etapa também tem algumas variations, aí dependendo, digamos, do país que você pega de origem. Porque assim, deixa eu pegar aqui na minha cola. Depois que você processa, você pode fazer o seguinte:
Algumas receitas você já vai cozinhar esse líquido todo, porém outras receitas você vai peneirar para depois cozinhar. Essa parte de peneirar primeiro é o método chinês, que você retira a polpa primeiro e depois cozinha. Já o método japonês, você cozinha e depois que você peneira quente. Então aqui eu optei pela forma mais fácil, ou seja, eu vou peneirar a frio, que é mais tranquilo de estar mexendo, não vou me queimar, e depois eu vou cozinhar. Então, para peneirar, tem várias maneiras. Lá na gringa você encontra algumas peneiras mais fininhas para retirar essa polpa batida, mas um paninho de prato limpo, com uma trama não muito larga, você consegue tirar essa polpa, que tem o nome em japonês chamada de okara, que daí você vai apertando e vai tirando esse leite. E essa polpa você pode dar uma lavadinha com um pouco mais de água para retirar o máximo possível do leite de soja, ou como eu gosto de brincar aqui, suco de soja, porque né? E agora sim que a gente vai cozinhar esse leite de soja, o leite vegetal. Sim, soja tem que ser cozida, você não pode beber este produto cru, nem comer a soja crua também, porque né, se bem que comer, toca aqui, opa! Se bem que comer essa bolinha crua ia quebrar os dentes, porque é dura, porque ele pode causar um mal-estar aí. Ele tem alguma substância que a gente chama de fatores antinutricionais, olha só que chique. Tem ácido fítico, que não é legal, né, comer cru aí. E também, o telefone tá tocando, deixa eu tocar. E também tem inibidores da tripsina, que é uma enzima que ajuda a digerir os alimentos. Então, por isso que não é legal estar comendo soja crua, não se deve fazer isso. Então vamos cozinhar. E aqui uma dica, na hora de cozinhar, pegue uma panela bem grande, maior de grande que você tiver aí, maior de grande que você imagina que pode ter, porque leite de soja espuma horrorosamente, espuma muito e também sobe. Sabe como antigamente, para quem é novinho aí não vai saber, né? Antigamente tinha que ferver o leite de vaca e sabe, subia? Então isso também acontece com o leite de soja e é pior acho que do que do leite de vaca. Então tem que ser bem alta mesmo e tem que ficar mexendo quase que constantemente, mas mais ou menos. Vi uma dica aí de uma colega aí também youtuber, a Pipailin, né, uma youtuber tailandesa, mas ela mora no Canadá, ela também fez leite de soja. Ela deu uma dica: você coloca no fogo alto, mexendo sempre, mexendo para não queimar o fundo ali da panela, mexendo, mexendo, mexendo. Quando levantar a fervura, o que é esse quando levantar a fervura? Chegar em torno de 97 graus, você pode abaixar, deixa lá no simmer, que eles chamam nos gringos, né? E você vai cozinhar nessa temperatura mais, nessa temperatura não, nesse fogo um pouco mais baixo pelo tempo aí de 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando, é mais para não grudar no fundo da panela. Aí uma curiosidade, caso alguém for fazer, não sei se alguém vai fazer, mas enfim, para quem nunca fez, quando você está batendo o leite de soja tal, tá espremendo e começa a cozinhar, tem um cheiro herbáceo, um cheiro de mato, que é o cheiro que óleo de soja tem. Que para mim, pode ser voz da minha cabeça, eu sinto o sabor de soja no óleo de soja. E fica com esse cheiro. Mas a partir do momento que você vai cozinhando, esse aroma muda. Ele fica com um aroma de cozido mais adocicado. Ele perde essa agressividade herbácea. É bem inusitado. Eu falei, será que eu estou doido? Mas é para perceber, pelo menos eu percebi, né? Não sei. Então cozinhou. Você pode experimentar e ele não deve ter um sabor de mato, de herbáceo e nem deve estar amargo. Tem que estar com um sabor mais delicado. De quase o que eu diria, de tofu líquido. Basicamente eu diria isso. Eu não tomei tudo, mas eu experimentei só um pouquinho durante o processo para ver se eu tinha que cozinhar um pouco mais. É isso, gente. Está pronto o seu leite de soja. Quentinho, fresco, assim, pai tal. Isso tudo que eu fiz ontem. Eu deixei ele esfriar, bonitinho, tava na geladeira, então ele está um dia aí maturado. Porém, antes de a gente continuar, para eu realmente provar a brincadeira, na minha pesquisa aí das internet de leite de soja, eu vi um vídeo do BuzzFeed, daquele do pessoal que era do Worthel, que é o Andrew, que ele fez leite de soja em casa porque ele tinha provado fresco lá em Taiwan. E deu uma dica da dona da onde ele tinha tomado. Que assim, na hora que ele foi cozinhar o leite de soja, ele meio que deixou dourar, meio que caramelizar um pouquinho do leite de soja na panela e depois colocou o leite. Como se fosse, uma técnica que existe também na culinária coreana, com arroz e tal, que você deixa ele meio douradinho. Então, eu também fiz isso para ver se dá um
tostado, um sabor ali inusitado. E aqui o que eu fiz não está adoçado, só tá o puro leite de soja. Algumas receitas você já adoça, mas o que eu vejo mais assim, o pessoal acaba adoçando na hora de estar consumindo, porque com esse leite de soja você pode fazer tofu. Se tiver adoçado, ele fica meio esquisito, né? Eu achei ele é um pouquinho mais claro que o comprado. Aqui no comprado é uma formulação, tem vários pozinhos mágicos, né? Então, assim, é um pouquinho diferente, que não vai dar pra ver no vídeo por causa da luz tá muito clara. Ele é um mais bege. E o feito em casa, ele é um off-white. O comprado tá mais próximo desse que eu fiz queimadinho, né? Vou provar aqui o normal. O que eu tenho aqui é sabor original soja. Tem açúcar na composição, que tem sem açúcar, mas o sem açúcar quando eu fui comprar estava mais caro. Então eu peguei o normal mesmo. Então, Campai. Assim, como nós é velho, famoso Geriatric Millennium, eu lembro de quando esses leites de soja chegaram no mercado. Tinha um sabor inusitado, eu diria. Tinha um sabor mais beanie, que os gringos chamam. Um sabor mais de feijão, tecnicamente, né? Que você sentia mais o sabor da soja. Daí, quando eu fiz a receita lá que precisava, fazia muito tempo que eu não provava leite de soja assim comprado. Não achei ruim, ele é bem saboroso, assim. Considerando o que ele é, minha única ressalva é que ele é doce. Eu prefiro ter a possibilidade de adoçar se eu quiser, né? Você percebe que tem um fundo vegetal, mas você não diria que é soja, assim, não é tão forte porque tem um aromatizante, então ele dá uma disfarçada. Vamos ver? O feito em casa. Ele tem cheiro de soja, ele tem cheiro de tofu, melhor dizendo. Kampai! Nossa, é bem mais diferente, bem diferente. Como eu tinha comentado. Lembra, sabe o quê? Tofu líquido. Não é ruim, mas tem um sabor beanie bem forte. Talvez se cozinhasse por mais tempo, poderia reduzir esse sabor beanie, né, que eu acho que é o que o pessoal gringo fala. Vamos ver o queimadinho se ele tem um sabor diferenciado. Tem um cheiro menos beanie. Kampai. O que é tostadinho tem bem menos sabor de beanie, que ele dá uma mascarada. Gostei desse. Eu acho que daria para cozinhar um pouco mais de tempo. Então agora eu entendi. Tinha uma moça que eu vi o vídeo dela, que ela cozinhava por 2 horas. Deu para entender por quê. Fica bem mais suave. Vou adoçar também o que eu fiz. Calda de açúcar. Na verdade é calda de baunilha. Não que é ruim, mas ele é um sabor de soja, né? Sabor de tofu. Kampai. Ai, coloquei demais. Ficou doce. Vamos ver de novo. Docinho fica mais palatável. Vou colocar também um pouquinho no queimadinho, vamos ver. Esse queimadinho fica mais gostoso. Vitor do Futuro aqui, minha gente. Depois que eu terminei de fazer aí o leite de soja, eu não tinha experimentado ele ainda, né? Como vocês viram aí. Eu tinha achado ele um pouquinho ainda meio beanie, com sabor de soja ainda, ou como eu descrevi, sabor de tofu líquido. Tofu seria já, mas como bebida de soja eu achei meio esquisitinho. Daí o que eu fiz? Eu cozinhei de novo. Eu voltei todo o líquido lá que eu tinha para a panela e cozinhei por mais, pelo menos, uns 20 minutos. Deixei ele cozinhar bem mesmo. Ele até deu uma reduzida do que eu tinha feito a princípio. E aí ele diminuiu um pouco esse sabor beanie. Então agora dá para entender porque tem uma moça lá no YouTube, né, que ela ensina a ferver por quase 2 horas. Eu acho já muito tempo, mas aí em torno de uns 35, 40 pode ser uma opção para deixar um pouco mais suave a preparação. Uma coisa que eu também queria colocar aqui é em relação ao custo, se financeiramente vale a pena fazer. Fiz aquelas contas mágicas aqui. Então, seguinte, o que eu comprei de soja, eu comprei um pacote de meio quilo e nesse meio quilo eu paguei R$ 5,19. Porém, para fazer a receita que me rende cerca de 1,3 litro de leite de soja, eu preciso usar 200 gramas de soja seca, né, do grão ali. Então, só da soja, o custo dela seria de R$ 2,07. Aqui eu não estou colocando o preço da água e nem da energia e do gás, que aí poderia, né, aumentar um pouquinho mais o custo. Então, assim, resumindo, para fazer 1 litro de leite de soja, o custo seria de R$ 1,59, só pensando no custo do grão de soja, sem colocar água e o preço do gás. Pode ser que aí, sei lá, deve dar uns R$ 2 talvez por litro. Talvez, não sei, tem que fazer as contas do gás aí ou da energia elétrica se seu fogão
for elétrico. Já o leite de soja de caixinha, preço varia, como eu já tinha comentado, eu acho, de 5 até uns R$ 8 o litro. Então aí você tem uma diferença até que interessante. Porém, entretanto, todavia, tem 2 parâmetros, pontos que você deve levar em consideração. Conveniência, o bagulho tá pronto. Você vai no mercado, pega, né, tá pronto, não tem que fazer mais nada. E o seguinte, apesar dos dois serem de soja, tecnicamente, bebida de soja, leite de soja, são diferentes, não são a mesma coisa. Esse daqui tem um sabor completamente diferente desse, né? E pode ter uma variação de proteína, de gordura, dependendo de quanto de água você colocou. Não é um produto padronizado. Outro ponto também importante, se você vai usar como substituto por leite de vaca numa receita, eu ainda preferia comprar o pronto por padronização. Porque isso daqui, se você comprar no interior do Brasil ou na capital, né, vai ser o mesmo produto. Diferente do feito em casa, que de novo pode ter uma variação muito grande e pode afetar a sua receita. Se nossa amiga, colega lá de casa for fazer também, pode ser que dê ruim porque, né, colocou mais água, extraiu menos, não sei o que, dependendo do tipo de soja, é a mesma variedade, será que tem os mesmos componentes? Então pode ser essa outra questão aí também. Diria que em relação ao sabor é um gosto adquirido, né? Como eu falei, por exemplo, tem muita gente que fala que tofu não tem sabor de nada, não sei o que, achei meio esquisito. Porém, entretanto, por exemplo, eu, né, obviamente, eu cresci comendo tofu. Então, pra mim, ele tem um sabor característico, bem próprio, que eu gosto. Então, quem não tem o costume pode achar estranho. Igual, por exemplo, eu não cresci tomando leite de soja fresco. Então, assim, eu não achei ruim, mas eu achei um pouco, né, não é o que eu tô acostumado, porque entre os dois eu estava acostumado a tomar esse daqui, experimentar alguma coisa. Que esse daqui é adocicado, ou porque ele tem açúcar, ou porque ele tem adoçante, tem uma textura diferente. Ele não tem sabor de soja, ele está mais com sabor meio que de sorvete, não tem uma baunilha de fundo, alguma coisa assim. Esse daqui é puro, puro, puro assim, aquele sabor de bean, né, soja mesmo. Então tem que ver o que você quer. Mas assim, para quem gosta, não sai caro. E eu recomendaria, se alguém for fazer maior quantidade, porque o trabalho para fazer 1 litro, para fazer 2, é o mesmo, né? Então, fica aí a minha sugestão. Campai. Tem sabor de tofu líquido. Então, meus amigos do Fórum, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você já faz leite de soja, comenta aí, dá joinha, se inscreve no canal, porque ajuda bastante. Se me segue, sabe aonde também? Lá no Instagram, e a gente se vê numa próxima. Bye! Tchau!